bastante confiança. Que legal. Eu acho que tem que ser assim, né? Eu acho que tá todo mundo muito agressivo, não tá? Tá, bastante, Você bastante. vê no trânsito, você vê no metrô, as pessoas querem brigar, né? As pessoas saem de casa para brigar. É no metrô, é no trânsito, é a pé. E não é diferente, né? Na advocacia. Na advocacia tá assim. Eu corrijo muita peça, né? Eu dou aula todo dia e advogo de verdade. Então eu faço muita contestação. O que tem de inicial agressiva, sabe? Ofendendo a pessoa, o advogado, a advogada, sem necessidade. Porque eu posso correr atrás do direito do meu cliente, mas eu não vou te ofender, né? Como pessoa, como profissional. Então as pessoas perderam os limites, né? Eu acho que a gente tem que ter respeito. Tá faltando respeito e bom senso, né? Mesmo, tá mesmo. É por isso que a sociedade está tão caótica do jeito que está hoje em dia. Eu falo para a esposa, eu falo muito para Deus me proteger. Quando é aluno cri-cri, vai para lá. Como diz o Silvio Santos, não precisa vir fazer pós comigo, não. Não precisa não. Tem tanta pós-concorrência, vai fazer, tem que ter mais em conta. É E eu verdade. falo muito de cliente, né? Eu falo, quando é pessoa do bem, que sabe perder, sabe ganhar, porque processo a gente ganha, a gente perde, não existe causa ganha. Eu estou aqui para ajudar, com muito carinho, para atender bem, tem uma equipe para ajudar, é uma equipe pequena, mas tem, tudo organizado, a gente tenta fazer com o amor o melhor possível. Mas se for uma pessoa que não vem para agregar, para criar confusão, também vai para lá, porque a vida é curta, né? A gente não tem mais idade para passar nervoso, né? É verdade, isso é verdade. Tipo, pra dar problema já sai de perto. Não. Eu tenho muitos exemplos, né? A advocacia, eu já vivo há muito tempo na advocacia. Uma pessoa me procurou falando que a Nextel, na época a Nextel, que a Nextel fez uma cobrança e ela nunca contratou a Nextel. Vai o juiz me coloca, na época, o pendrive, né, o disquete, e o sujeito, não, eu quero sim a compra do celular da Nextel, o exemplo, né? Aí eu falei para ele, mas você não falou para mim que nunca comprou com a Nextel? Ah, esqueci, doutor. Então é ruim, Nossa, né? Você fica constrangido também. Tive um caso de uso capião recentemente. Ele inventou uma história. Ele falou que a senhorinha tratava ele como filho e deixou o imóvel para ele. A hora que eu fiz a ação, o que aconteceu? A senhorinha odiava ele porque ele não pagava nem aluguel, não pagava água, não pagava luz, nossa. roubava a mulher. Quando a mulher saía para ir no médico, ele entrava na casa dela e mexia na bolsinha dela e pegava o dinheiro. Perdeu a ação. Então, eu peço muito para Deus para a gente se livrar dessas situações, né? Porque as pessoas contam cada história e acreditam na própria mentira, né? Deus do céu. É, Acredita, é difícil. é Hoje em dia é difícil. difícil encontrar as pessoas que são realmente verdadeiras, né? É verdade. Desculpe aqui o desabafo, mas estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Conta comigo. Então vamos lá, meu caso. A gente tem uma casa que é de herança, né? Era dos meus avós, eles tiveram vários filhos, fizeram partilha. E aí eu tava tentando resolver tudo pelo cartório, tudo certinho, só que eles estão pedindo alguns documentos que impossível de eu conseguir, realmente. Depois eu posso até te mandar essa relação de documentos. Só para resumir, assim, tem um longo trajeto aí. E aí eu queria saber se a gente conseguiria fazer o uso capião. No caso, eram assim, meus avós, eles tiveram cerca de uns 10 filhos, fizemos a partilha, na verdade eu consegui oficializar a partilha, porque eles também tinham deixado isso batido, passou. Então eu consegui terminar a partilha, consegui todos os documentos que o cartório pediu. E aí depois dessa partilha, quem ficou na casa, era uma casa só, que tem aí virou 3 casas, cada casa tem o seu IPTU. Porém, eles não fizeram o desdobro fático. Então, eles falam que lá no cartório, na prefeitura, é como se fosse um único imóvel, mas cada casa, que são 3 agora, tem o seu IPTU. E aí eles fizeram um documento de compra e venda entre esses irmãos, foi um contrato de gaveta. E aí o erro desse contrato é o quê? Está dizendo que os irmãos que estavam fora da casa venderam esse imóvel para os irmãos que estão dentro, que no caso eram 3, incluindo o meu pai e 2 tios meus. Esse contrato de gaveta, eles excluíram os cônjuges, ou seja, entre todos já estavam pagados. Então, para o cartório, esse documento realmente não tem Não serventia. tem serventia, não Não tem tem até valia, porque né? porque eu até tentei registrar, mas o que eles disseram é que a gente tem que refazer esse documento com os cônjuges inclusos e a gente precisaria reconhecer a firma da assinatura de cada um. Porém, muitos já faleceram e a própria família acaba que falou que não vai fazer inventário para poder assinar, não é do interesse deles, ou seja, não vão conseguir essas assinaturas por parte dos filhos. Então, o que eu gostaria de saber? Se nesse caso eu conseguiria fazer o uso capião, porque pelo cartório eu não vou conseguir fazer,
Eu queria saber se você queria fazer uso capião nesse caso. Você sabe que eu falo muito para os alunos isso, né? Hoje nós temos um problema muito sério. Tem muita gente fazendo a mesma coisa. Seja um bar, seja uma hamburgueria, tudo tem muito, né? Muita gente fazendo a mesma coisa porque a população brasileira cresceu muito, a população mundial, né? E na advocacia, qual que é um problema muito sério? As pessoas não querem se especializar. É impossível você atuar na área previdenciária e no direito imobiliário. Previdenciária é aposentadoria, um monte de lei, um monte de peça diferente. Não dá. Ou você faz aposentadoria, você é advogado previdenciário, ou é imobiliário. Mesma coisa o criminal, trabalhista não combina. Eu sou autor de vários livros de direito imobiliário. Mas me pediram, a editora me pediu para escrever uma coleção, um resumo, né, uma sinopse de vários ramos do direito. E eu escrevi. Mas eu não atuo em todas as áreas. Eu escrevi porque é para concurso e OAB. Então, é uma matéria mais simples, teórica. O direito é uno, a gente tem que ter noção de tudo, tem que conhecer. Mas atuar na advocacia como operador de direito é um ramo só, né? Principalmente um ramo só dentro de uma situação do mesmo código. Que nem eu gosto muito do direito médico, acho que é um ramo muito bonito. Então, eu também faço divórcio, separação, mas o direito imobiliário é o quê? Direito imobiliário é direito civil. Então, eu atuo em vários segmentos do direito civil. Agora, você atuar em segmentos diferentes de outros ramos e outros códigos, você vai fazer bobagem. Por que eu estou te falando isso? A graduação é terrível. Eu diria que 90%, 80% dos professores da graduação de direito, eles não advogam. Até TOB, mas TOB não quer dizer que você é advogado, advogada. TOB, você é portador de OB. E você faz um casinho aqui, outro ali, às vezes no escritório tem, ou tem escritório compartilhado, só para falar que tem. Ou seja, inventa uma advocacia que não existe. E nós aprendemos na graduação, invadiu a reintegração de posse. Está errado. Quando invade a sua casa, você tem que analisar. O que eu tenho, professor Júlio? Eu tenho registro. Então, é ação reivindicatória. Porque você vai ganhar mais fácil, mais rápida. E não é possessória. Porque possessória você vai discutir a posse. Quem tem a posse? O invasor. Então, o erro está aí. E na regularização de imóveis também. O que tem de advogado, advogada, que não é da área, ou falta de experiência, ou teimoso, teimosa, morreu, inventário. Morreu, inventário. Não é. Porque se eu faço um inventário de uma pessoa, um falecido, um ente querido, que esse imóvel esteja regularizado, legal. Eu vou conseguir, através do inventário, transferir esse imóvel do falecido à falecida, dos falecidos, para os herdeiros. Eu resolvi o problema. Agora, fazer inventário de um imóvel irregular, onde não tem registro o nome do falecido à falecida, eu costumo dizer que é uma burrice. Só que é uma burrice que não só prejudica o advogado e a advogada, prejudica muito, e muito mesmo, o cliente que gasta dinheiro à toa, porque inventário é caro, não só honorários, o tributo, o ITCMD, né? Então, é um erro muito grande. Demorou para sair, foi plena época de pandemia, demorou muito, demorou mais de 3 anos para sair, e agora que saiu a gente descobriu que está errado, porque acabou inventariando o imóvel todo, e não é o imóvel inteiro, né? Seria uma parte dele, porque ainda tem 2 irmãos morando lá dentro, e aí, para o cartório, isso realmente não serve. Eu não consigo agora, pelo cartório, com os documentos que eles me solicitam dos outros irmãos, eu não consigo, porque muitos faleceram, não tem um inventário, o filho já disse que não vai fazer inventário para poder assinar pelo que faleceu, ou seja, eu não consigo dar andamento através do cartório. Então eu estou de mãos atadas. E acontece muito, porque quando você faz um inventário de um imóvel irregular, uma situação que existe, uma situação fática diferente, né? Então é uma grande área, mas um tem a casa na frente, outro tem casa no fundo, ele não vai resolver essa situação. Você não vai conseguir registrar o formal de partilha, a escritura pública de inventário, se for inventário extrajudicial. Isso acontece com leilão. Quando a gente compra imóvel em leilão, também às vezes a gente não consegue registrar a carta de matação, a carta de adjudicação, ou uma escritura pública na compra e venda. Então, eu enxergo, Deus deu a mesma capacidade para todo mundo, ninguém é melhor que ninguém. Eu sou a favor da humildade sempre, né? Nós temos que ser humildes, do bem, estudiosos, entender que a gente não entende de tudo, mas eu não gosto muito. Se tem algo que eu não gosto na advocacia, que eu vejo às vezes em alguns alunos, alguns advogados, é a arrogância. Eu acho que arrogância é uma máscara da burrice, né? Você é arrogante porque você tem uma máscara, você tem medo, você tem insegurança. Nada é mil maravilhas, mas é um erro, nesse caso, o que você poderia ter feito na época, você, né, a família, o marido, vocês poderiam já ter feito o uso capião. O uso capião daria para individualizar uma área. O uso capião, um exemplo, vou usar o exemplo dessa folha aqui. Essa folha aqui, então, é uma matrícula, uma transcrição. Eu consigo fazer o uso capião e passar esse nome para o nome, a matrícula inteira.
Só que vamos dizer que eu, você, a família tem a posse só de um pedacinho, uma área grande só de um pedacinho, onde está o mouse. Você não precisa fazer uso campeão da área inteira, você pode fazer uso campeão só da área onde você tem a posse. Eu posso, então, de certa forma, individualizar no uso campeão uma área. E eu posso fazer o contrário, duas matrículas diferentes, eu faço um uso campeão só para unificar as duas matrículas. Vai virar uma matrícula só. Uma, duas, três, várias matrículas, né? Consertar um vício registral, um imóvel que não tenha matrícula em lugar nenhum, uma sobreposição de matrícula. Uma outra ação que muitos advogados usam é a adjudicação compulsória. Advogado e advogada vê um contrato de gaveta, adjudicação compulsória. Não, a adjudicação compulsória não resolve muitas vezes, a ação traiçoeira. Na internet, o YouTube está muito poluído, tem gente ensinando errado. Normalmente é esses profissionais que ensinam, né, que o advogado vai ganhar dinheiro com regularização de imóveis, eles usam esses nomes, grandes honorários de advocacia, fique milionário, como advogado no direito imobiliário. É maluquice, é estelionatário, muitas vezes ele nem advogado é, ele ou ela, ou às vezes ele até é advogado, ela é advogada, mas não tem ação. Você vai pesquisar o nome da pessoa, ela tem ação trabalhista, previdenciária, ação de direito imobiliário tem poucas. É um estelionatário, tá cheio. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube, você só precisa aprender 5 espécies de campeão, tá bom, que é prático, o resto não precisa. Poxa, tem 36. Outra coisa que eu escuto falar, o usucapião é a última alternativa para regularizar o imóvel. Não é. Se você tem os requisitos do usucapião, posse, manso, pacífico, animus domi, você vai fazer o usucapião. Para que você vai fazer outra coisa? Para perder e depois ter que fazer o usucapião e gastar 2 vezes, né? Fora o tempo. Então tem muita besteira que falam. Na internet eu vi outro dia, para fazer o usucapião tem que morar no imóvel. Não, você pode morar, você pode ter um comércio, você pode alugar, você pode emprestar, ser locador e fazer o usucapião. E você pode ter um imóvel que você frequenta, você limpa, você tem a chave, mas não mora, não aluga, não empresta, é a posse alternada que eu falo no meu livro. Então, tem muita informação absurda na internet. Eu acho que hoje você tem que seguir um professor que você confia, uma professora, um órgão de classe, porque o que tem de vendedor na internet é brincadeira. O pessoal está lá não para passar informação, mas para vender serviço, né? Para vender serviço. É verdade. E é em todos os ramos, né? Recentemente, até com outro advogado, só que as informações que ela me passou eu achei que ficou um pouco confuso. Ela disse que eu teria que ir até a subprefeitura para fazer desmembramento de matrícula, e aí cada imóvel tem uma matrícula, que aí eu ia ter que chamar um arquiteto para fazer uma planta. E eu falei, gente, isso vai gastar muito dinheiro. Loucura. Eu falo que, olha, eu acho que 80% dos advogados e advogadas não estão preparados para advogar. Não estão, seja o ramo que for. E acredito que em outros ramos, contador, médico, não seja muito diferente não, hein? Né? As pessoas não têm prática e falam besteira. Olha a besteira que nós ouvimos, né? Vai lá na prefeitura. Primeiro, a prefeitura não resolve matrícula. Quem cuida da matrícula é o cartório de imóveis. Segundo, para que eu vou desmembrar para fazer o usucapião? Não tem nada a ver, ela confundiu feio. Existe o quê? Regularização registral, que é o cartório de imóveis. Você se torna dono. E existe a regularização administrativa, que é na prefeitura. Então você regulariza um alvará de funcionamento, uma BITSE, um puxadinho que você fez. São regularizações diferentes, o sistema não é integrado. Então ir na prefeitura para fazer depois o usucapião, isso não existe. Isso é uma orientação que chega a ser absurda, né? Volto a falar, quem faz tudo não faz nada, deve fazer previdenciário, deve fazer trabalhista, criminal. Eu brinco com os alunos, dão risada, cura até hemorroida, né? Meu Deus do céu, só pensa em dinheiro. Dinheiro não pode, eu trabalho por dinheiro, eu quero ficar rico. Não, quem pensa assim nunca vai vencer na profissão na vida, porque dinheiro tem que ser consequência, tem que amar o que você faz, né? E hoje, Instagram, todo mundo vende que é rico, que é milionário, que é especialista, você vai ver, a pessoa não tem noção, acabou de sair da faculdade, não trocou nem o dente de leite, né? Olha só, o que eu te oriento a fazer nesse caso? Não tem nada a ver, isso que foi falado é um absurdo. Como que eu vou na prefeitura? Não tem nada a ver, tá confundindo regularização. Hoje, me explica uma coisa. E eles falaram pra mim que eu ia ter que fazer, aí eu ia ter que desarquivar o processo, só que eles não estavam encontrando processo nenhum nessa casa. E eu falei, gente, eu vou fazer o quê? Eles não estão encontrando porque é um imóvel muito antigo. E eles falaram, você vai ter que ver em outro canto. Então eu acabei nem indo. Eu tô chegando à conclusão, eu até falei pra esposa, eu tô chegando à conclusão que o brasileiro e o ser humano, ele gosta de coisa ruim, ele gosta de ser enganado. Poxa, aparece na televisão, ligue para mim, ligue para nós, que nós vamos reduzir a sua prestação do carro, nós vamos reduzir a prestação do imóvel. A pessoa liga, gasta 5 mil, mais ou menos, achando que vai diminuir a prestação, e não diminui, porque não é tão fácil assim. O judiciário entende que se você comprou um carro financiado a uma casa, você sabia o que ia acontecer, você sabia os juros que ia ter, a não ser que tenha uma taxa, né, abusiva, mas
alguma coisa estranha ali, que pode ser que tenha, mas não é comum. As pessoas gostam de ser enganadas, né? Eu percebo isso, é engraçado. Poxa, você vai que nem outro dia, eu fui com a esposa no restaurante, nós temos aqui um bolinho de risoto de arroz, caríssimo. Falei, você me desculpa, bolinho de risoto de arroz é bolinho de arroz, eu gosto de bolinho de arroz. Mas pagar um absurdo para comer bolinho de arroz, porque o nome bolinho de risoto de arroz, então as pessoas caem em golpe, né? O brasileiro gosta, tá louco. Não tem sentido não. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Você mora com quem nesse imóvel? E quanto tempo? Olha, desde que eu nasci, na verdade, desde que meus pais casaram, tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? Eles moravam, era minha mãe, meu pai e eu e minha irmã. Aí meu pai faleceu e ficou só nós três, aí atualmente não tem nem... faz um ano mais ou menos. Aí a gente colocou a casa para alugar, porque realmente a gente precisou vir mais pro centro, mas a gente já morava lá há bastante tempo, meus pais, no caso, mais de 30 anos. Nossa, desde que nasci. É uma posse linda. Você sabe que essa posse que vocês têm, vocês podem regularizar através de uso capião, REURB, né? Mas vocês poderiam vender a posse, não é o caso. Mas vocês poderiam vender através de cessão de direitos possessórios, não gastariam dinheiro nenhum e venderia para alguém que ia assumir esse compromisso de regularizar. Não é crime, não é estelionato. Eu só falo isso porque eu gosto de explicar direitinho o que vocês têm na mão, né? Se vocês querem regularizar por segurança, para amanhã vender, alugar, ou por segurança para morar, dá para fazer os capião sim. Aí você tem que ver, pode ser feito o nome da tua mãe, seu pai falecido, meus sentimentos, né? Faleceu do que, seu pai? Foi infarto, ele era diabético, não cuidava direito, não se alimentava bem, e aí o corpo não aguentou, né? E muito jovem ele? Ele tinha 58 anos, vai fazer 4 anos já. 4 anos. Jovem, né? Jovem. A gente quer cuidar do financeiro, quer realizar sonhos, mas esquece do principal, que é a alimentação, saúde. É fogo. Meus sentimentos para vocês, tá? Força, viu? Muito obrigada. A posse é maravilhosa. Dá para fazer dá para fazer a ação de escape o nome da tua mãe, exclusivamente. Dá para fazer a ação de escape o nome da tua mãe e nome seu, da sua irmã. Qual que é o ponto positivo de fazer isso? De certa forma, não é o caso, sua mãe vai viver muito, bato na madeira, mas pensando juridicamente, amanhã ou depois você não vai fazer um inventário, né? Eu posso ir, nós podemos ir primeiro, estou falando um exemplo hipotético, Deus protege a gente, mas no inventário gasta bem menos, né? Porque você e a sua irmã já será proprietária do imóvel de parte ideal, de fração ideal, então seria uma estratégia. Então, tanto faz, vocês que sabem. Mas dá para fazer sim, a posse é maravilhosa. Detalhe importante, a sua mãe tem 30 anos de posse. Vocês só têm posse fática, qualificada para uso capião, a partir do momento que vocês tenham feito 18 anos. Porque antes dos 18 anos, nós não fazemos posse, nós temos o pátrio poder. O pátrio poder. Então, na verdade, quem tem posse são os pais, os avós, né? Mas a partir dos 18 anos, você começa a fazer posse para uso capião. Então, teria que ter um lapso temporal interessante a partir dos 18 anos, você e sua irmã. Desculpa perguntar, quantos anos você tem, sua irmã? Eu vou fazer 30 agora em agosto e minha irmã já tem 31. Então dá, porque 12 anos de posse daria para contar para você e para sua irmã também. Tem 36 espécies de usucapião. Nós temos 3 procedimentos de usucapião: judicial, extrajudicial e administrativo. Esse usucapião não é administrativo, a REURB, não é. Esse usucapião não é extrajudicial. Vendem para nós o extrajudicial na internet. Tem muito advogado boba que cai em cursos caríssimos, prometendo um mundo maravilhoso do usucapião extrajudicial. Mentira! Quem fala isso não trabalha na área, é mentiroso, é vendedor de curso. Vendedora. Por quê? O usucapião extrajudicial, temos que ter um mundo ideal. Praticamente uma doação, todos os documentos. E não é a realidade do brasileiro. O brasileiro, quando ele vai fazer o usucapião, é porque ele tem medo, receio de missão na posse, perder a posse. Nós não temos o costume de guardar todos os documentos, nós não temos planta menor descritivo, nós temos que usar o usucapião como matéria de defesa, a súmula 237, nós temos que muitas vezes instruir melhor o processo do usucapião no decorrer do processo, através de perícia, inspeção judicial, audiência de instrução e julgamento. E fora que os cartórios muitas vezes são conservadores, então o tabelião faz escritura pública de usucapião, mas você não registra, você gasta dinheiro à toa. Aí tem os atrapalhados, os advogados e advogadas, né? Ou às vezes mal intencionados, não, mas você não perdeu.
Imagina, querido, você não perdeu. Nós perdemos 6 meses no cartório, você gastou 5 mil, 6 mil, 10 mil, mas não foi à toa, porque agora nós vamos juntar isso nos campeão judicial. Você perdeu tempo, perdeu dinheiro sim, né? Na verdade, hoje em dia as pessoas não querem estudar, as pessoas, eu acho que em todas as profissões, elas querem fazer o quê? Elas querem ganhar dinheiro fácil. Então é muito fácil um advogado, uma advogada que não seja da área, um clínico geral, que faz tudo e não faz nada, um advogado trabalhista, previdenciário, pegar e jogar tudo no cartório. Forçar você a jogar os documentos no cartório, porque ele não faz nada. Na cabeça dele ou dela, erradamente, ele acha que vai resolver no cartório e vai ganhar dinheiro sem fazer nada, só assinando uma escritura pública. Porque o tabelião vai fazer tudo, o reescrevente. E não é. O caso de você, gente, eu faria judicial. Por que judicial? Porque a tua mãe dá para pedir prioridade processual. Dá para aproveitar toda a instrução probatória que o processo nos dá. Dá para fortalecer as provas orais e também documentais. Dá para pedir averbação premonitória. O que é essa averbação premonitória? Dá para fazer constar no cartório de imóveis que existe uma ação de uso capião em andamento, já vai aparecer o nome de vocês, evitando fraude. Então tem muita coisa que pode ser feita, muita coisa boa, né? Não há o porquê fazer uso capião extrajudicial, nesse caso específico, não há mesmo, não tem o porquê, né? Então com muito carinho, uma orientação que eu lhe dou, porque de fato não tem o porquê, viu? Realmente. E aí, gostaria de saber como que eu faço para dar início a esse processo, porque eu realmente estou perdida, não sei nem por onde começar. Vamos falar um pouquinho do uso capião. Então, de 36 espécies, tem que usar qual? O extrajudicial? Não. Extrajudicial não é nem espécie, não é nem tipo, nem modalidade, é procedimento. Então, de 36 espécies, você vai usar o extraordinário, artigo 1238. Quer anotar? Anota aí. Anota para ninguém te enganar. Eu falo isso, se quiser fazer comigo é um prazer. Eu não cobro caro, eu parcelo, eu ajudo, eu amo o que eu faço, eu não trabalho por dinheiro, senão eu tinha parado já. Eu amo o que eu faço, trabalho por amor. Mas eu gosto de ensinar direitinho, por quê? Porque você não cai em golpe e ninguém vai te induzir a erro, tá bom? Porque todo mundo passa uma informação diferente. Passa. É o extraordinário, né? Isso, mas eu tenho a pós do ESO, da Escola Superior Universitária. E eu converso muito com os alunos. Os meus alunos são diferentes. Eu falo que quem é do mal não aguenta a aula, a energia não bate. E a gente é diferente, porque tem que ter amor no que faz, não tem que pensar só no dinheiro, né? As pessoas estão muito gananciosas. Olha só, você precisa do quê? Fazer o uso capião certo. De 36 espécies é o 1238 do Código Civil, artigo 1238. Esse uso capião não pode faltar o quê? O enunciado 492, anota aí, da 5ª Jornada de Direito Civil. Da 5ª Jornada de Direito Civil. Anota aí também, que é importante, a súmula 237 do Supremo. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Repete para mim, por favor, que eu não entendi. Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. Essa é a tese, esse é o uso capião correto, o procedimento é o judicial, nada de extrajudicial igual inventam na internet aí. É gostoso, né? Você pegar um monte de documento, jogar na mão do escrevente, falar, se vira aí, ele faz escritura pública, separa os documentos, aí você fala, escrevente, manda para mim via malote pro cartório. Ô querido, paga para mim os honorários. É bom, né? Por isso todo mundo quer fazer uso capião extrajudicial, só que nem sempre dá. Eu fui o segundo advogado no Brasil a fazer uso capião extrajudicial. Eu adoro fazer uso capião extrajudicial, mas 90% não dá. Não dá. Em alguns estados, 99%. Então, de cada 100 casos de uso capião, 99 é judicial. Esse pessoal que vende curso, grandes honorários de advocacia, uso capião, isso é tudo picareta. Isso não é Natália. Aluno meu não cai nesses golpes, não. As pessoas são tão fracas, o ser humano está tão fraco, o brasileiro, que as pessoas gostam do que não presta. Eu estava te falando isso, do bolinho de arroz, né? Mas quer ver outro exemplo? Tem um doutrinador antigo no direito imobiliário, é uma bíblia, um livrão verde, grandão. Você vai abrir o livro, só tem jurisprudência falando do tribunal de alçada. Tribunal de alçada nem existe mais. E o que tem de pessoa elogiando, que livro maravilhoso, é a Bíblia do direito imobiliário. Desculpa, a pessoa que lê, ou ela não leu, ou ela não sabe nem o que está fazendo. Ela fingiu que leu. Porque um livro que tem modelos de peça que o próprio autor não usa e menciona a jurisprudência de tribunais que nem existem mais, isso mostra o quê? Como o ser humano é fraco e gosta de ser enganado, né? É fogo. O que eu queria te falar com muito carinho? Tem que ser judicial. Esse imóvel, ele fica localizado aonde?
Tá. Qual que é a regra do jogo? O uso capião feito em São Paulo vai para as varas especializadas, isso é maravilhoso. Vai para vários registros públicos. O advogado, a advogada que for fazer, conversa com ele ou com ela, se quiser eu faço também, mas eu quero o bem de vocês, não pode distribuir na vara civil, porque não é da vara civil, é da vara de registros públicos, especializada. Não interessa se é o bairro da Zona Leste, Norte, Sul, Leste, Oeste. Usa o capião, vai cair nas varas do Foro Central João Mendes, vai cair nas varas especializadas ou a primeira ou a segunda, senão erra o endereçamento e erra feio, tá bom? Tá bom. Muitos advogados que não são da área também fazem uso capião litigioso com réu. Não existe réu no uso capião. O uso capião é uma ação declaratória, eu bato na porta do Poder Judiciário para provar a posse mansa, pacífica no dono. Então eu não estou comprando briga com ninguém. Eu vou citar o último proprietário que conste na matrícula, os seus herdeiros, vou citar os confrontantes, vou pedir a manifestação dos entes federativos, União, Estado, Município, o MP, mas não tem réu, tá? Então seria um erro. A gente cadastra um réu de mentirinha no TJ, porque o TJ do Estado de São Paulo e alguns estados ele é falho, né? E tem juízes incompetentes que pedem para cadastrar um réu. E aí, o que eu falo para os alunos? Finge demência. Fala que não tem réu, mas não quer discutir. Requer o andamento do processo. Inclui um réu lá, porque tem briga que não vale a pena comprar. Esse caso, o que você vai fazer? Você vai fazer o uso capião judicial nessas modalidades. Quais são as provas do uso capião? Provas, documentos. Água, luz, notas fiscais, comprovante de endereço, fotos, planta melhor descritiva, a gente tem em casa, às vezes não tem, às vezes está no cartório, às vezes está na prefeitura, se tem, senão o advogado vai atrás. Contrato de prestação de serviço, correspondências bancárias de todos os gêneros. Ah, professor, eu tenho tudo isso, eu vou juntar 1000 documentos. Bobagem. Junta 6 a 10 documentos por ano. E aí, se você tem muitos documentos, separa bonitinho, coloca num pendrive, se precisar, a gente deixa disponível no cartório, mas não pode exagerar, tá? Tá bom, vou deixar tudo anotado. E você trabalha com isso, né? Você faz esse tipo de processo, né? Faço, eu falo que eu sou advogado raiz, né? Porque eu advogo no Brasil todo, dou aula no Brasil todo e também advogo no Brasil todo. Eu tenho OABs complementares e eu tenho os capião no Brasil todo, literalmente. Eu até conversando com a minha equipe, que é um escritório artesanal, mas é bem organizado. Eu tenho a Ana Paula do financeiro, só cuida do financeiro RH, tem a doutora Andrade, que é advogada e me ajuda, é minha assessora registrada da CLT, não tem nada de terceirização de serviço, tem a doutora Melo, tem a doutora Letícia, tem a doutora Suelen e tem a doutora Stacy, que elas me ajudam para poder tocar, olhar o processo todo dia, fazer petição de juntada, né? Criar teses novas. Então, é minha equipe, do jurídico. Na minha agenda que você conheceu, tem a Sara, que cuida da minha agenda, né? Que me ajuda em relação à agenda, a Sara e a Maria, que você conheceu. Você agendou a consulta, a mentoria agenda com ela, pelo WhatsApp, telefone ou pelo próprio site. Meu site é o www.professorjudicializações. Depois você entra lá, tem bastante artigo, bem bonito. E tem também a Arley, que cuida da parte administrativa, e o Igor, que cuida da parte administrativa. Você fala, professor, Júlio, apresenta todo mundo. Eu gosto de apresentar todo mundo, porque você tem que saber com quem eu trabalho, é um direito seu, né? E como eu trabalho. Você tem esses documentos, se você quiser fazer comigo, fala com a Ana Paula, que é a gerente financeira administrativa. Eu vou fazer um valor mínimo de honorários e parcela esses honorários, tá? Você já sabe quais são os documentos, aprova. O fator aí é decidir o quê? Decidir quem vai fazer esse uso capião, quer dizer, o advogado, se quiser eu faço com muito carinho, e decidir quem vai fazer parte do polo ativo dessa ação. Se é você e sua mãe, se é você, sua mãe e a irmã, né? Então, o fator é esse, decidir quem vai fazer parte do polo ativo da ação, tá?